Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Jéssica, vamos falar de algo maravilhoso, que é como a vida começa. Então, a gente vem tratando, né, ao longo das nossas aulas, nesse bimestre, a respeito disso, né, do cuidado com o corpo humano, de cuidados com a saúde, de como a gente pode ter uma vida melhor, uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. Mas e a vida em si? Como é que ela começa? Para falar a respeito desse começo da vida humana, a gente vai falar de dois sistemas muito importantes, que é o sistema reprodutor, masculino e o feminino. Então vamos lá, juntos e juntas, debater um pouco cientificamente esse tema tão interessante para todos nós, né? Como é que começa a nossa vida? Então, a gente começa a aula com essa frase do grande, do maravilhoso, do mais lindo escritor brasileiro, Machado de Assis. E ele diz o seguinte: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que se saiba amar. Vejam só, gente, que coisa bonita, né? Então, falar a respeito da vida, a gente não pode desconectar essa vida ao amor. Porque viver é amar, né? E aí, se a forma como a gente vai amar, como Machado de Assis está dizendo, isso não importa. Então, não importa também qual é a forma com que você resolve se relacionar. Se você tem um relacionamento com as outras pessoas de forma homoafetiva, de forma heteroafetiva, isso não interessa. O que interessa de fato é esse saber o amar, tá? O que importa no amor é bem interessante a gente falar a respeito do que é o amor. Porque subjugar outra pessoa, obrigar outras pessoas a fazer o que não querem, inclusive em relacionamentos sexuais, além de ser crime, é errado, né? Então a gente não pode falar em amor, por exemplo, entre adultos e crianças. O nome disso é pedofilia. Estou deixando assim muito claro. Toda a nossa aula de hoje que a gente vai tratar, vamos tratar cientificamente, mas com base entre adultos e de forma consensual, ou seja, de ter um consentimento por parte de ambos para poder se relacionar afetivamente, sexualmente e amorosamente. Vamos lá. Então, na nossa aula passada, caso você tenha perdido essa aula, você pode entrar aqui no nosso canal de YouTube, do Educa Recife, e escreve EJA, EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Ciências. E aí vão aparecer todas as aulas, não apenas as desse ano, mas as que a gente fez também no ano passado. E não só as minhas aulas da primeira fase, mas também as das minhas amigas, Carolina e Cláudia, que são as professoras de ciências da segunda fase. Então, na nossa aula passada, se você perdeu, se você quiser aprofundar a respeito desse tema, a gente viu como ter uma vida mais saudável. E está aí até na imagem duas pessoas um pouco mais velhas fazendo atividade física. Então, para falar em vida saudável, é falar que a atividade física ela é fundamental, gente. E a gente deve cada vez mais ter essa prática de atividade física, não apenas porque a gente quer ter um corpo X, um corpo que dizem que é bonito ser assim ou assado. Não, a gente quer fazer isso, ter esse hábito de ter uma atividade física porque faz bem à saúde. Porque a gente gosta do corpo da gente. Não porque quer mudar o corpo, mas porque gosta. E esse corpo deve ser muito bem cuidado, porque é ele quem nos abriga e é a nossa referência de mundo, né? Então, são fases da vida, desde nascer até envelhecer. Então, vamos envelhecer cada vez mais com saúde. Vamos lá. Então, falar a respeito de como a vida começa é falar que o sistema reprodutor é o único que, para poder ter início uma vida, precisa de duas células e de sistemas diferentes. Então, aí, a imagem dessas células maravilhosas, né? O espermatozoide, que é masculino, e o óvulo, que é feminino. Então, qual é a função do sistema reprodutor, gente? Ele é responsável por proporcionar as condições adequadas para a reprodução da nossa espécie. Vamos falar de forma bem científica, bem independente de como o Machado de Assis começou nessa aula, falando do amor. Vamos falar em questão biológica, do corpo. A função desse sistema reprodutor masculino e feminino é poder perpetuar, poder continuar a espécie, tá? Então,
a gente, para poder ter continuidade no mundo, para poder nascer novas pessoas, é necessário o funcionamento desse sistema reprodutor. Certo. Vamos pensar a respeito do sistema reprodutor feminino. Vejam aí essa representação, essa imagem, né? Tá aí de um vermelho um pouco mais escuro, né? O sistema reprodutor feminino, que vai dos ovários, as trompas de falópio, o útero, está a uretra, está a vagina, tá? Essa representação. Então, ele é o local para a fecundação e também para o desenvolvimento do feto, além de ser responsável pela produção dos gametas femininos e hormônios. Então, o sistema reprodutor feminino, ele não serve apenas para a reprodução, pessoal. Ele serve para uma série de hormônios que são muito importantes para a saúde da mulher. Quando se tem essa explosão de hormônios, é na adolescência. E aí tem a característica da menarca, que é a primeira menstruação que se dá nas meninas. Então, essa menstruação, ela é algo muito saudável para a saúde feminina. Então, se você, mulher, se você tiver qualquer problema a mais com o seu sistema reprodutor, se tiver cólicas muito fortes menstruais, isso não é natural. Você tem que procurar um tratamento médico adequado. Porque menstruar, ovular, são ciclos saudáveis para a saúde feminina, mas não devem ser necessariamente acompanhados por dor. Pode-se ter incômodos, mas não dores fortes. Em geral, quando se tem as dores fortes, se tem doenças como endometriose, por exemplo, tá? Então, falar a respeito do sistema reprodutor feminino é falar que ele é responsável não apenas por esse óvulo, por esses gametas tão importantes, mas também, quando fecundado, se fecundado esse óvulo, ele vai gerar uma nova vida. Ele é responsável por, durante semanas, poder produzir outro ser humano, certo? Se a mulher não engravidar, esse óvulo se desmancha e ele é mandado para fora do corpo através da menstruação, tá? Então, à medida que a mulher vai envelhecendo, vai chegar uma fase da vida que justamente vai ter essa queda hormonal. E essa queda hormonal, uma das características dela é a ausência da menstruação com a menopausa. Então, essa questão hormonal, ela é super importante. E aí ela também vai mostrar a saúde no corpo da mulher. Por isso que é importante fazer exames preventivos regulares, viu, gente? Prestem atenção. A saúde da gente é bem importante. Vamos falar agora do sistema reprodutor masculino. Tá aí essa representação do sistema reprodutor masculino, né? Ele garante a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo feminino. Então, tem toda essa produção, né, nos testículos, e que é liberado através da ejaculação, né? Então, falar a respeito do sistema reprodutor masculino é falar que os homens também passam por uma série de questões hormonais. E que, assim como na adolescência, que é essa fase assim, tão interessante, em que tem toda uma mudança, não apenas uma mudança social, mas também uma mudança hormonal, uma mudança do crescimento do corpo, crescimento dos órgãos do corpo, crescimento da altura, né? A gente sai da infância, vai entrando na adolescência, vai entrando nessa juventude, e aí os meninos têm essa crescente desses hormônios, e aí vão produzir o esperma. E que dentro desse esperma vão ter milhares de espermatozoides. Também os homens chegam a uma fase da vida, à medida que vão envelhecendo, que vão ter essa queda hormonal. Com essa queda hormonal, vai se mostrar com uma série de mudanças, não apenas desses hormônios, mas também de comportamentos sociais, por essa queda de hormônios. E ela é chamada de andropausa. Por isso, homens, é bem importante também ter exames médicos adequados, ter esses cuidados adequados para a sua própria saúde, né? A partir dos 40 anos de idade, fazer uma série de exames preventivos para evitar alguns tipos de câncer. Se for preciso fazer uma reposição hormonal, assim como as mulheres também, se for preciso ter uma reposição hormonal, isso vai ser um cuidado com o médico ou médica adequados. Então, a gente falar a respeito do sistema reprodutor é falar de um sistema que é muito importante, não apenas para a reprodução, para a gente trazer outros seres ao mundo, mas também para vários hormônios que fazem parte da saúde do nosso corpo. Então, esses temas têm que deixar de ser pontos de vergonha, têm que deixar de ser um tabu, mas ser encarado com uma naturalidade.
porque tudo que se refere à saúde humana são cuidados que a gente deveria ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Não virar um tabu ou uma brincadeira ou uma chacota. Não faz sentido, né, gente? Então, falar a respeito do sistema reprodutor é falar também numa questão bem importante que a gente vem debatendo nas ciências, nas escolas, a respeito da educação afetiva e sexual. Como é algo tão importante a sexualidade e que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso dia a dia, que foi através de uma sexualidade entre um homem e uma mulher que nós chegamos a esse mundo, então a gente tem que debater alguns pontos, tá? Esses pontos estão não só na Organização Mundial da Saúde, tá, gente? Mas também em temas importantes, como as leis que regem o nosso sistema educacional. Então, o primeiro ponto é falar em ser consensual, como eu já disse a vocês, né? Então, para se ter qualquer tipo de relacionamento afetivo ou sexual, qualquer tipo de toque, deve ser consensual. As pessoas devem concordar, as pessoas devem se sentir confortáveis, né? Então, nunca permita que alguém toque no seu corpo de alguma forma em que você não se sinta confortável, né? Então, essa é uma mudança que a gente tem que ter. A sexualidade, ela faz parte da vida, mas ela deve ser de uma forma respeitosa e consensual. Natural, como eu trouxe antes, é algo natural. A sexualidade, ela faz parte da vida. Então, a gente não pode pensar na sexualidade como algo que é vergonhoso ou como algo de uma forma de chacota. Não, é algo natural da vida, assim como dançar, assim como trabalhar, assim como conhecer pessoas, assim como estar no mundo. A sexualidade, ela é algo natural. Direitos reprodutivos. Falar em direitos reprodutivos é falar que o Brasil tem muito que avançar ainda quanto a esses direitos reprodutivos. Ainda mais a respeito dos direitos reprodutivos femininos, tá? Escolhas, gente. Já comecei a nossa aula falando a respeito disso, né? Escolhas. Não interessa o julgamento do que algumas pessoas dizem a respeito do que acreditam. Você pode acreditar, se a sua fé, a sua crença, o que você acha, ela é algo privado, ou seja, ela é algo seu e ela deve ser respeitada. Mas a gente falar em questões públicas, políticas importantes como a sexualidade é falar em escolhas. E essas escolhas não podem ser feitas, por exemplo, entre adultos e crianças. Por isso que é ilegal, é um crime adultos se relacionarem com crianças. Isso se chama pedofilia. Mas, sendo consensual e sendo entre adultos, aí as pessoas escolhem como querem se relacionar. Seja em relações heterossexuais ou em relações homossexuais, certo? Falar em sexualidade é falar em infecções sexualmente transmissíveis, que antes as pessoas chamavam de doenças, né? Mas são, além de doenças, tem várias infecções. A pessoa pode não manifestar a doença, mas está infectada e se relaciona com outra pessoa que não tem a mesma imunidade, a mesma saúde com ela, e aquela pessoa adoece. Por isso é muito importante, pessoal, ter a prática de fazer exames preventivos regulares e se relacionar usando preservativa, chamada camisinha. Evita não apenas gravidez, como também várias infecções sexualmente transmissíveis. Prestem atenção, a nossa saúde é bem importante, tá? Então, diante do que a gente debateu hoje, deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês vão fazer aí na sala com seu professor ou professora, com sua turma, tá? Pesquisar sobre 3 infecções sexualmente transmissíveis. E escreva sobre os sintomas de cada uma em seu caderno. Vejam, tem vários tipos de infecções. Uma muito famosa é a respeito do vírus do HIV, que pode causar uma doença chamada AIDS, né? Então, mas não só tem essa, tem várias e várias infecções. Eu hoje na aula trouxe rapidamente falando a respeito disso. Então, vocês podem pesquisar os sintomas de quais são, mas sempre lembrando que não é com a intenção de estar nomeando ou julgando nada ou ninguém, mas sim da gente ter cada vez mais acesso às informações e poder cuidar cada vez melhor da nossa saúde, da saúde do nosso corpo, tá? Abraço, gente, até a próxima aula.